Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Olha eu aqui de novo, Marcos Rosa, para mais uma live. Hoje nós vamos aí responder algumas perguntas da audiência dentro do nosso boletim da NR13, tá bom? Aqui você fica sabendo tudo sobre a norma NR13, sobre o mercado de integridade e segurança, né? Sobre como você também, engenheiro mecânico, profissional habilitado, inspetor de qualidade, gestor de indústria, pode também usar os seus conhecimentos dentro da norma NR13 para alavancar aí a sua carreira, alavancar os seus negócios e também faturar com isso, tá bom? Tudo que eu ensino aqui no meu Instagram e também no YouTube, no Facebook, no LinkedIn e em todas as nossas redes sociais serve exatamente para isso, para te motivar, para te colocar para cima e para falar para você como que você precisa então agir para realmente ganhar aí o seu sustento já dentro da NR13, tá? Empreender nesse mercado da NR13, assim como eu faço, beleza? Vamos lá então, tenho aqui algumas perguntas que foram colocadas no card de perguntas, né, durante o dia. E eu vou colocar aqui para vocês, então, algumas delas. Essa aqui é a nossa primeira pergunta. Vamos lá? A pergunta do Daniel. Eu anotei o nome do pessoal aqui dessa vez. Pergunta do Daniel. Daniel Nunes. Obrigado, Daniel, pela pergunta. Quais os requisitos para fazer inspeção em autoclave? Cara, obrigado pela sua pergunta. Lembrando que autoclave, né, são equipamentos aí... são equipamentos que se enquadram, a maioria deles que se enquadram na NR13 por se tratar de equipamentos com pressão interna acima da pressão atmosférica. E assim, geralmente para que você realmente certifique que esse equipamento ele está mesmo enquadrado na NR13, você precisa fazer o cálculo de produto PV. Né? O cálculo de produto PV, na verdade, ele P, que é a pressão máxima de operação, ou pode ser usado também a PMTA, vezes o volume em metros cúbicos. Então você faz essa conta, se der acima de 8, o resultado é um vaso de pressão enquadrado na NR13, tá certo? Então a primeira parte é essa. Se a sua autoclave for uma autoclave que se enquadra na NR13, os mesmos parâmetros que você vai usar para qualquer outro equipamento que se enquadra na NR13 vai ser também para autoclaves, tá? Geralmente você tem autoclaves de vários tamanhos, né? E proporções. Eu já vi autoclaves, por exemplo, que trabalha com tratamento de madeira. Essas autoclaves têm 20 metros, né, de comprimento, 2,5 metros de diâmetro. Então são realmente equipamentos de grande porte. Entra lá o carrinho de madeira para fazer o tratamento desses mourões de cerca, postes e assim por diante. Muito usado aí no agronegócio, né? E essas autoclaves, elas têm algumas particularidades. Por exemplo, autoclaves de grande porte, geralmente o vapor entra na parte interna já delas, né? Diferente de algumas outras que pode ter uma câmara de aquecimento de vapor e a parte interna fica só um ambiente inerte, tá? Então você tem que avaliar isso também. Mas as autoclaves, geralmente, elas trabalham com pressão entre 8 e 12 quilos, geralmente, tá? Essas de pequeno porte. São encontradas em vários locais, como hospitais, né? Hospitais, indústrias farmacêuticas, enfim. E essas autoclaves, da mesma forma que um vaso de pressão, você vai começar a inspeção através da avaliação documental. Tá? Então você vai fazer lá a avaliação documental, avaliar o prontuário do fabricante, avaliar qual é as espessuras mínimas, verificar qual é o dispositivo de segurança, as características dos dispositivos de segurança, os dispositivos de controle. Avaliou toda essa documentação, preencheu o seu checklist, aí você vai para campo e vai fazer ali medição de espessura, avaliação estrutural, avaliação visual, que é muito importante, né? E checagem também dos dispositivos de segurança e de controle, fazer as anotações devidas e depois comparar os resultados que você obteve ali, principalmente os resultados de medição de espessura da área construtiva, né, das partes pressurizadas desse equipamento. Você vai fazer então uma avaliação, ou seja, comparar essas espessuras com as espessuras mínimas do
prontuário. Se estiver acima das espessuras mínimas, você pode aprovar o seu equipamento. Da mesma forma, ele vai ter um livro de registro de segurança, você vai colocar lá todos os dados no livro de registro, número de relatório, você pode colocar também ali todas as informações da inspeção que você realizou, né? Caso não tenha o livro de registro, vai precisar realmente fazer a abertura do livro, porque todos os vasos de pressão precisam de um livro de registro, tá? Depois disso, você pode emitir ali o seu laudo, o seu relatório, tá? E entregar para o seu cliente o relatório físico, né? Digital, da forma como você combinou com ele, e também a ocorrência no livro, tá bom? Não pode esquecer de emitir uma ART para fazer o fechamento ali, ou seja, a anotação da responsabilidade técnica, beleza? O Daniel Nunes, obrigado aí pela sua pergunta aí, acredito que tenha respondido para você e tenha te ajudado. Lembrando que dentro do nosso Instagram, aqui na bio do Instagram, você consegue acessar os nossos treinamentos, o curso de alta performance em NR13 e também tem um treinamento lá que é um curso rápido com modelos de relatório. Ele chama e-book, tá? Ele tem um e-book que conta a minha história, tem todos os modelos de relatório para vasos de pressão, caldeiras, tanques metálicos e também tubulações. Então a gente entrega esses 4 relatórios e eu já entrego também junto com esses relatórios, pegando um gancho nessa pergunta do Daniel Nunes, né? 3 planilhas de Excel que ajudam você a calcular o volume geométrico, ajuda você a identificar as categorias dos vasos de pressão. Você vai colocar lá o diâmetro, né? O comprimento, o tipo de tampo, e ele vai calcular para você, vai falar qual que é a categoria do seu equipamento, tá bom? Então essas planilhas também vêm nesse produto, que chama e-book. Se você quiser saber um pouco mais, vai lá na bio do meu Instagram, clica lá no Linktree e-book, beleza? Obrigado pela pergunta, Daniel. Agora eu vou responder aqui a pergunta do Vinícius, Vinícius SDSG, não sei o que significa, mas é isso aí que tá aqui no Instagram dele. O Vinícius perguntou assim, ó, professor, poderia explanar a diferença? Deixa eu colocar ela aqui, a pergunta, não sei se vocês conseguem ver, mas pelo menos, deixa eu ver aqui, ó. O Vinícius colocou assim, ó, professor, poderia explanar as diferenças da NR13 para a API RP 576, válvulas de segurança? Não, beleza, Vinícius. Cara, a diferença é que a NR13 ela é uma norma trabalhista, né? Então ela tem mais a ver com a parte jurídica do negócio, né, do que com a parte de fabricação e controle. Mas, por outro lado, ela dá todas as diretrizes, ou seja, o passo a passo de quais normas o equipamento deve seguir. Tanto é que a Perguntas Respondidas, né, que é um documento oficial, que saiu agora em 2021, é um documento oficial que apoia a norma NR13 da INIT. Ela traz ali, né? Ela fala sobre o código ASME, que é o código de fabricação. Então você vai lá, fabrica o equipamento conforme o código ASME, ASME 8 divisão 1, tá? Você vai fabricar o equipamento e aí todos os parâmetros de fabricação, durante as inspeções de fabricação, você precisa então enquadrar, ou seja, tem que ser solda qualificada, o soldador tem que ser qualificado, tem que ter uma EPS, uma RQPS, uma IEIS, que é as instruções de soldagem para a fabricação, precisa fazer o teste hidrostático, precisa ter os cálculos desses equipamentos, enfim, tudo baseado nessa norma. Já a API 576, né, como você colocou aqui, é uma norma que trata sobre válvulas de segurança ou dispositivos, né, de alívio de pressão. Ela fala sobre testes e sobre a fabricação desses dispositivos. Então, da mesma forma que os vasos de pressão, quando fabricados, eles precisam se basear numa norma de fabricação e essa norma traz requisitos de qualidade para os vasos, como é o caso do código ASME 8, divisão 1, para as válvulas também. E isso, válvulas de alívio, outras válvulas como válvulas de retenção, válvulas de apoio, né? Todas as válvulas vão ter uma norma de fiscalização. E essa norma de fabricação /
controle de qualidade, né? No caso, para válvulas de alívio, é a 576 da API. Tanto é que quando você faz uma folha de dados, né? Quando você cria, ou seja, eu fiz uma reconstituição de prontuário, pegando um gancho, eu acho interessante isso. Eu reconstituí o prontuário de um vaso de pressão e quando eu faço a reconstituição, eu preciso também gerar uma folha de dados para o dispositivo de segurança, tá? Por quê? Porque eu não posso instalar qualquer dispositivo de segurança. Porque às vezes, né, eu coloco um dispositivo de segurança que abre com 10 quilos, por exemplo. Mas a vazão é totalmente diferente. O fluido, né, a válvula indicada para um tipo de fluido talvez não é para o outro. Então, a folha de dados, junto com o prontuário, vai falar isso. E na folha de dados, geralmente, se baseia aí os testes dos dispositivos de segurança, que no caso seria válvulas de alívio de pressão, nessa norma API 576, tá bom? Espero ter te ajudado também. E lembrando que dentro do nosso... lá no YouTube, tá? Lá no YouTube eu tenho um treinamento falando um pouco mais sobre essa questão de válvulas. Dá uma procurada lá, Marcos Rosa, válvulas de segurança. Você vai achar lá algumas informações sobre isso, beleza? Deixa eu ver quem que fez essa pergunta mesmo. Foi o Vinícius. Obrigado, Vinícius. Parabéns pela sua pergunta. Isso mostra que você está aproveitando aí ao máximo, né, os nossos conteúdos. Se você não está aqui na live, espero que tenha te ajudado aí você, tá bom? Pessoal, vamos aproveitar quem está aqui. Se quiser se apresentar, falar de onde é, né? Pode colocar aqui a sua cidade, eu vou ler depois com mais calma. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui também que dá tempo de eu responder, tá bom? É que tem várias perguntas que vieram pelos cards, mas o interesse, né, é realmente ajudar todo mundo. E se você tá aqui no ao vivo, coloque aí, aperte aí no aviãozinho, manda para algum amigo seu, alguém da sua equipe, né, manda live lá para que a gente consiga aí subir a quantidade de números aqui assistindo a live. Agradeço muitíssimo. Vamos lá? Pergunta do Bruno Vitor. E aí, Bruno Vitor, como é que você tá, cara? Beleza? Tenho falado com você lá no WhatsApp também, né? O Bruno Vitor fez a seguinte pergunta. Deixa eu colocar aqui no card. Pergunta do Bruno, aqui, ó. Vamos lá. Cadê a pergunta? Chegou. Caso a caldeira seja antiga e não tenha nenhum teste hidrostático documentado, precisamos fazer? Cara, legal sua pergunta. Muito bacana. Obrigado, viu, Bruno? Vamos lá. Para vaso de pressão, a gente sabe que sim, né? Fica mais claro isso, porque é mais falado sobre essa questão do vaso de pressão fabricado antes de 2014. Eu sempre falo isso nos meus conteúdos, né? Então, quando o vaso de pressão é fabricado antes de 2014, a norma de 2014, que foi a portaria que saiu, fala o seguinte, que de 2014 para trás, fica a critério do profissional habilitado realizar o teste hidrostático, tá? E para frente, precisa realizar o teste hidrostático pelo menos um. Por quê? De 2014 para frente, para cá, ficou obrigatório o teste hidrostático na fabricação. E aí não precisa se fazer mais testes hidrostáticos, tá? Para vasos de pressão. E para caldeiras também não. Olha que legal. Então, o item da norma que fala sobre vasos de pressão, eu não me lembro, mas o item que fala sobre caldeiras é o item 13441. Item 13, anotem aí então. Item 13.4.4.3.1. Esse item vai falar lá que caldeiras fabricadas antes da portaria, que foi em 2014, fica a critério do profissional habilitado realizar ou não testes hidrostáticos, tá? Agora, esse é um assunto que eu coloquei essa semana no meu stories aqui do Instagram, uma enquete, né? Falando um pouquinho sobre isso. E aí eu vou pegar um gancho do que eu falei na enquete e vou trazer de volta aqui para vocês. Imagina o seguinte: quando você faz um teste hidrostático, que é um teste destrutivo, é um ensaio destrutivo, né? Porque pode correr o risco de colapso.
Então, quando você faz um teste desse, você está exigindo da sua caldeira, se tratando de caldeira agora, né? Porque a pergunta é essa, você está exigindo muito da sua caldeira. Imagina que, eu falo sua, né? Do seu cliente, né? Imagina que quando você aplica uma pressão 1,5 aqui para a caldeira, é 1,5 APMTA, você começa a mexer com as estruturas do material. Tanto é que se você olhar lá no glossário da norma NR13, você vai ver que teste hidrostático ele serve para verificar a estanqueidade, tá? Se tem vazamento ou não, mas ele também faz o que? Ele alivia as tensões residuais internas do material que são provenientes da fabricação. Então você tem lá muita soldagem numa caldeira, né? Calandragem de material, conformação de tampos, tudo isso causa um aumento, né, na tensão residual interna do material em alguns pontos. E quando você faz o teste hidrostático, você consegue então aliviar essas tensões, certo? É assim que funciona. Agora, você vai ficar aliviando essas tensões quantas vezes, né? É uma vez só que precisa, depois não mais. Depois da utilização, mas meu cliente quer fazer o teste hidrostático. O que eu faço? Sugere para ele fazer o teste de estanqueidade, que nada mais é do que um teste de pressão também, só que com uma pressão de trabalho, com a pressão de trabalho. Então, se a caldeira tem uma pressão de trabalho de 10 quilos, por exemplo, e tem uma PMTA de 16, por exemplo, faça com 10 quilos, porque se tiver algum tipo de vazamento, já vai pegar o vazamento, não tem problema. Eu fiz uma troca de tubo, eu fiz um remandrilhamento dos tubos, né? Passou por um projeto de alteração e reparo, e eu quero testar para ver se tem vazamento, eu mesmo aplico muitas vezes o teste de estanqueidade nas caldeiras dos meus clientes, justamente para realmente ver se tem ou não vazamento, mas não o teste hidrostático. Então, pegando um gancho aqui de novo na pergunta aqui do nosso amigo, né? Quem que fez essa pergunta mesmo? Do Vitor, né? Bruno Vitor, aqui do Bruno Vitor. Não precisa fazer teste hidrostático em caldeira antiga, tá? Você colocou antiga aí, eu estou falando que ela pode ser antes de 2014. Então você não precisa fazer nenhum teste hidrostático, não tem necessidade. Marcos, eu preciso escrever, fazer algum documento falando sobre isso? Não, simplesmente onde você colocar lá, avaliar se existe ou não o certificado de teste hidrostático, você coloca que não, e logo abaixo você já coloca uma nota, né, falando que o teste hidrostático não existe, foi feito um teste de estanqueidade para avaliar se existe ou não vazamento, com base no item 13.4431 da norma NR13, não foi executado o teste hidrostático devido a caldeira ter um longo período de fabricação, beleza? Cara, obrigado aí pela sua participação. E aí, voltando aqui para falar um pouquinho sobre os nossos treinamentos, né? Tô programando já um treinamento gratuito para o mês que vem, tá bom? De 3 aulas, um treinamento aí de 3 aulas. Então, fiquem atentos às redes sociais e avisem aí os seus parceiros de negócio, os sócios, né? Para que eles também participem desse treinamento. E eu estou pensando em fazer ao vivo esse treinamento, tá? Não vou fazer gravado, não. Estou pensando em fazer ao vivo, né? À noite, na segunda, terça e quarta-feira. Não tenho a data certa ainda, mas logo você vai saber, beleza? Obrigado, galera. Obrigado, Bruno Vitor, pela pergunta. Vamos para o próximo. Vamos para essa pergunta aqui do Marcelo Pizzi. Marcelo Pizzi. Valeu, Marcelão. Obrigado pela sua pergunta. A pergunta do Marcelo é: compressor deve ter prontuário do fabricante? A resposta é sim. Sim, precisa ter prontuário do fabricante, tá? Assim como qualquer outro equipamento que se enquadre na NR13 precisa também ter o prontuário do fabricante. Lembrando que compressor é um equipamento que hoje aqui no Brasil é fabricado em série, né? De modo seriado. Então imagina que você tem lá compressor da Schultz, Atlas, compressor da Pressure, compressor da... Cara, tem vários fabricantes. Tem até fabricantes de fora hoje, né? A China tem trazido muitos compressores também para o Brasil, homologados, né? De acordo com a instituição que homologa isso, que é o Inmetro. Então, imagina que a maioria dos fabricantes de compressor hoje já são homologados, são certificados pelo Inmetro e eles
fabricam de modo seriado. O que seria fabricar de modo seriado? Imagina que ele tem lá uma linha de produção, onde ele tem, sei lá, 4 tipos de compressores, né? De 50 litros, 100 litros, 150, 200, 250 litros. E todos esses compressores, eles têm procedimentos e eles são fabricados idênticos um ao outro. Como eles são fabricados idênticos, né, um ao outro, isso eu estou falando de modelos por modelo, aquele modelo do compressor de 100 litros, eles fabricam lá mil equipamentos daquele. Todos os 1000, se tiverem no mesmo lote, né, de material e tudo mais, eles vão receber o mesmo prontuário, o mesmo documento, tá certo? É assim que funciona. Então, isso é tudo homologado pelo Inmetro, tá? É aceito, é certificado pelo Inmetro. Esses equipamentos, eles vão para o cliente com o prontuário, com a indicação do teste hidrostático, com o número da RT, o responsável técnico, né? O engenheiro responsável técnico pela fabricação. Geralmente tem também um desenho, em alguns deles tem um desenho. Ó, o Marcelo tá aí. E aí, Marcelão, tô respondendo aqui sua pergunta. Então, eles têm um desenho também que ajuda na identificação dos componentes, tá? Esses equipamentos, eles precisam sim ter um prontuário. Agora, vamos dar um exemplo aqui. Pode ser que o cara extraviou esse prontuário, perdeu. Então, ele veio com o prontuário, mas o proprietário perdeu aquela documentação, extraviou. Como que faz? Ou ele liga para o fabricante e pede uma cópia do prontuário, ele pode fazer isso, ou ele tem que reconstituir. Sem prontuário não pode ficar. Lembrando que prontuário é a falta, né, de prontuário, o prontuário incompleto é risco grave e iminente. Olha que louco. Tem gente que não considera, mas é. Por que, Marcos, que é risco grave e iminente a falta de um prontuário? E aí eu vou te falar. Porque quando você lê a norma NR13, você percebe que ela pede para você fazer um monitoramento da vida útil. Esse é um dos itens da norma. Ela pede para você fazer um monitoramento da vida útil. Como que você monitora a vida útil do equipamento? Você vai pegar o prontuário, vai olhar lá qual que é a espessura mínima daquele equipamento, tanto da parte do corpo, que é a parte calandrada, e também dos tampos, certo? E aí eu vou dar um exemplo, espessura mínima do corpo 2,5. E aí você vai medir a espessura na inspeção. E aí tá com 2,9. Opa, tá 4 décimos acima da espessura mínima. Então você sabe que esse equipamento ele ainda tem uma taxa de corrosão, ou seja, ele tem uma espessura, né, uma sobreespessura para corrosão de 4 décimos. Eu poderia ficar aqui falando sobre isso e ia até fazer um cálculo de vida remanescente para vocês. Mas dá para entender que esse equipamento ele tem talvez 4, 5, 6, até mais tempo, né? Dependendo da forma como o proprietário cuida dele e dá a manutenção dele, de vida. Ele tem muito tempo de vida ainda. Então, você está o quê? Monitorando a vida útil. Você só consegue fazer um relatório conclusivo se existir um prontuário completo, com uma espessura mínima. Se não tiver prontuário, como que você vai fazer? Não tem como. Eu medi a espessura, deu 3 milímetros. Qual que é a espessura mínima? Não sei. Eu medi a espessura, deu 1,8. Qual que é a espessura mínima? Não sei, não tem. Então, se não tiver, não tem como monitorar a vida útil, tá? Por isso que é importantíssimo existir ali o prontuário desse equipamento, beleza? Fechou? Quem fez essa pergunta mesmo? O Marcelo Pizzi. Valeu, Marcelão. Obrigado, cara, pela sua pergunta, viu? Vamos para a próxima. Pergunta do... Deixa eu ver aqui o nome dele. Dandaniana. Mas é a cara de um rapaz aqui, eu acho que é um homem, né? Vamos ver aqui, ó. Laudo de integridade, ó, que ele vai falar aqui, ó. Laudo da integridade do tanque e parte estrutural. Ele colocou entre parênteses aqui, silo e balanço. NR13 fala sobre a parte estrutural. Cara, vamos lá. Quando a gente fala sobre vasos de pressão, então eu vou trazer para vasos de pressão, que é o assunto, tá? É o assunto da NR13, vasos de pressão. Quando você tem alguns vasos de pressão, a norma NR13 ela não fala nada sobre cálculos, não fala nada sobre
ensaios, nada. O único teste que ela fala é o teste hidrostático, mais nada. Porém, ela deixa bem claro no item, né, de perguntas respondidas que você precisa ter um código de projeto. E também na parte integrante da norma NR13, ela fala sobre um código de projeto, que é o código que vai trazer toda a parte estrutural. Então imagina que escolha de material, espessura, cálculos de reforços, cálculos de solda, que seria a eficiência de junta soldada, tudo isso está dentro do código ASME 8, divisão 1. Então imagina o seguinte, eu fabriquei com base no ASME, existem outras normas de fabricação, outros códigos, tá? Mas eu fabriquei com base no ASME, sim. Então é o ASME que vai me dar toda a literatura, tudo que é referente à parte estrutural e não a norma NR13, ok? Agora você falou sobre silo. Silos de grão, pelo que eu estou percebendo aqui, pode ser silos de grãos. Silos de grãos não se enquadram na NR13, tá? Eles são abertos para atmosferas, eles não são pressurizados. Apesar dele ter um peso, né? Os grãos pesam ali, você precisa realmente ter um cálculo estrutural disso, mas esse cálculo estrutural não é feito com base no ASME. Provavelmente deve ter alguma NBR, né, alguma norma, como a própria API, que vai trazer mais informações para você sobre silos, tá bom? Mas não é a NR13. Espero ter te ajudado aí, Danda. Beleza? Obrigado aí pela pergunta, cara. Vamos para a próxima, então? Para a gente não perder tempo aqui. Pessoal, eu estou fazendo as perguntas que estão no card. Se você quiser colocar a pergunta aqui ainda, tá? Usa o balãozinho de pergunta. Se der tempo eu respondo, beleza? Vamos lá? Responder as próximas aqui. A próxima é essa aqui, ó. Pergunta do engenheiro Sebastião Renato. E aí, Sebastião Renato? Como é que você tá, meu brother? Obrigado aí pela pergunta. Quais pontos na caldeira que devo medir a espessura? Ah, legal essa pergunta, hein? Engenheiro, é o seguinte, quando você fala em vaso de pressão, né, os pontos que a gente vai medir a espessura são nos tampos. Então vou dar um exemplo de um compressor de ar que a gente já falou bastante aqui. Os tampos e o corpo. Você percebeu que nós medimos a espessura nas partes pressurizadas? Então o corpo e os tampos são pressurizados. É lá que nós vamos medir a espessura num equipamento simples como um compressor de ar. No caso da caldeira, ela tem também as suas partes pressurizadas. E aí eu vou falar quais são. Por exemplo, uma caldeira aquatubular, você vai ter os tubulões de vapor, talvez o inferior, o superior, ou se for uma caldeira monodrum, aquelas de grande porte, o tubulão superior, né, apenas. Os downcomers, os coletores, as tubulações, né, da parede d'água, tubulações e curvas do superaquecedor, do economizador. Então, tudo isso são partes pressurizadas, são tubos, conexões, chapas calandradas que seguram a pressão da caldeira, tá? Ora elas vão trabalhar com água por dentro, tá? Ora elas vão trabalhar com fogo, por exemplo. A caldeira flamotubular, ela já é diferente. Então você tem lá 2 ou 3 passes, né, dos gases do fogo. Então imagina que entra fogo pelo tubulão de fogo, ele sobe, tá? Passa pelo primeiro passe de tubos, dentro dos tubos, depois ele volta para o terceiro passe e depois ele vai embora para a chaminé. Esses 3 passes vão fazer o quê? Aquecer os tubos, tá? Que tem do outro lado água. Então é a parte pressurizada. A parte pressurizada da caldeira é a parte onde segura ou retém a água. Então é ali que você vai medir as suas espessuras. Lembrando que quando você tem uma caldeira, por exemplo, flamotubular, você tem também os espelhos, né? É bom você fazer uma análise, uma avaliação dos espelhos. Algumas caldeiras como essa ainda tem outras partes pressurizadas, que é a tampa. Geralmente a tampa também, em alguns modelos, a tampa da caldeira também é pressurizada. Então ela tem uma circulação de água ali dentro. Então seria legal você também fazer a inspeção de medição de espessura. Agora, detalhe. Por que eu estou falando aqui de vários modelos? Porque realmente você vai encontrar inúmeros modelos de caldeira, tá? Inúmeros. Se concentre nas partes pressurizadas e se concentre também
no prontuário. Então você vai pegar o prontuário, por exemplo, lá vai ter as espessuras mínimas de todos esses pontos. Onde está falando de espessura mínima, você vai fazer também a medição de espessura para fazer o quê? O monitoramento da vida útil da caldeira, beleza? Cara, obrigado aí, engenheiro Sebastião, excelente pergunta sua, muito obrigado, é isso aí. Falando um pouquinho ainda de caldeira, se você for lá no meu link, né, do Linktree, ali na bio do meu Instagram, existe um treinamento lá, que é o treinamento de inspeção de integridade em caldeira, tá? Inspeção de integridade em caldeira. É um treinamento menor, tá? Não é o curso de alta performance em NR13, mas é um treinamento menor falando sobre integridade. Quais os ensaios executados para esse tipo de inspeção, que é aquela inspeção que se faz 25 anos depois do início, né, da inspeção inicial da caldeira. Então ela rodou 25 anos, você faz uma inspeção de integridade para avaliar se a estrutura do material ela ainda está de acordo, né, suportando da mesma forma que suportava lá no início. Então fica bem legal aí. Se você quiser saber um pouco mais sobre caldeira, Sebastião, vá lá e faça aí a sua inserção nesse treinamento. Um treinamento fantástico também, treinamento, se eu não me engano, de 4 ou 5 horas, beleza? Valeu, obrigado pela sua pergunta. Vamos para a próxima pergunta então? Agora nós vamos responder a pergunta do... Deixa eu ver aqui. Essa aqui já respondeu. Deixa eu ver aqui. Vamos ver essa aqui. Essa aqui é do SS Juan. SS Juan. E aí, Juan, como é que você tá, meu? Vamos lá. Marcão, sou louco para abrir minha empresa de NR13 e demais áreas da engenharia. Porém, deve ter um conteúdo a mais aqui. Deixa eu ver aqui. Porém, cadê? Aqui. Porém, tenho medo de sair da estabilidade do CLT. O que você me indica? Estou há 4 anos na NR13. Cara, legal sua pergunta, bacana. O Juan, o SS Juan fez essa pergunta aqui. Ele falou que tá louco para abrir a empresa dele. Cara, eu vou te falar o seguinte. Não vai ser fácil, né? Como qualquer outra coisa, em qualquer setor que você for empreender, você vai ser seu patrão e você vai ter maiores responsabilidades. Você entende, né? Quando eu falo isso. Então imagina que quando você quer empreender, você quer ser o seu patrão, tem gente que pensa assim, eu vou trabalhar por conta, né? Porque aí dá para mim dormir até mais tarde, né? Parar mais cedo de sexta-feira para tomar uma. Mas será que é assim mesmo? Na realidade não é, né? Por quê? Quando você é dono do seu negócio, às vezes você precisa, né, trabalhar até mais do que quando você é funcionário. E outra coisa que vai acontecer é que você não vai desligar. Então imagina que eu estou no sábado, eu estou no domingo, eu estou pensando, né, nos meus negócios. Só que da mesma forma que você vai ter mais responsabilidades, né, o retorno também vai ser maior. Consegue entender? Então, se você está há 4 anos aí na NR13, né, já trabalhando na NR13, não sei se você é meu aluno do curso de alta performance, mas imagino, né, que se você for realmente empreender, é importante que você faça o curso de alta performance, porque lá no curso de alta performance você vai ter tudo, né, que você precisa para empreender. Planilhas orçamentárias, você vai aprender a fazer preço, aprender a prospectar cliente, você vai aprender o passo a passo da NR13 de todos os equipamentos, né? Caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques. Imagina que você vai, então, conseguir atuar na NR13 de forma maestra. Cara, vai parecer um maestro, né? O César entrou aqui, eu queria até mandar um abraço pro César. E aí, César, como é que você tá? O César é aluno meu, ele esteve aqui em Ribeirão, né, na cidade onde eu tenho o escritório, e eu tive o prazer de conhecer o César aqui, queria mandar um abração para ele, foi lá no meu escritório. Eu falei para você, César, postar a foto no Instagram e me marcar para me replicar aqui, cara, depois você posta lá, foi muito bom conhecer o César. E o César é da turma número 3, olha só, faz tempo, nós estamos na turma
17. A gente estava até comentando sobre isso, né? Sobre empreender e sobre como que o curso de alta performance ajudou o César a entender melhor a NR13 e realmente se aprofundar. Uma pergunta que eu fiz para o César, quando ele esteve aqui no meu escritório, eu falei assim, César, depois que você fez o curso de alta performance, você se sentiu melhor, por exemplo, em participar numa reunião falando sobre NR13? Uma reunião onde está lá vários engenheiros? E a resposta dele foi sim, né? Com certeza, ele falou. Por que ele se sentiu mais à vontade? Porque o curso de alta performance ajuda você a entender de uma forma diferente. Eu trago cases no curso, né? Eu não fico falando só da norma, porque se for para ler a norma, você pega a norma no site do Enit lá e lê ela, não tem problema. Mas, cara, eu trago cases, né? Eu falo sobre situações do dia a dia. Então, como eu tenho muita experiência nisso, eu trago essa informação para você de uma forma mais didática. E isso vai ajudar você, então. Então, se você quer empreender mesmo, Juan, faça isso, tá? Antes de sair do CLT, invista no treinamento, faça o curso de alta performance NR13, tá? E aí você vai começar a ver situações diferentes. Por exemplo, você vai sentir mais vontade ainda. Se for que tá louco para abrir sua empresa, você vai sentir mais vontade ainda de ter a sua própria empresa e trabalhar por conta dentro do mercado da NR13. Eu costumo falar assim, olha, não é difícil, tá? Você atuar na NR13 e ter ganhos acima de 10 mil. Não sei quanto que você ganha no CLT, mas assim, com certeza, quando eu falo mais de 10 mil reais por mês, eu estou falando isso de forma verdadeira, porque eu tenho alunos meus, né, vários alunos, que pagaram o curso, né, na primeira semana já pagou o curso, e hoje eles ganham muito mais do que eles ganhavam quando eles eram CLT. E o teto é o limite, né? O céu é o limite, na verdade, não tem um limite. Você fala assim, então tá, qual que é o limite? O limite é a sua meta. Qual que é a sua meta? Você quer chegar a quanto, né? Eu quero ter um faturamento, eu quero ganhar 50 mil por mês. Tudo bem, as responsabilidades vão ser maiores. Vai precisar de funcionário, vai precisar de uma empresa maior, mais estruturada. Mas tudo isso, né, é possível quando você é empreendedor, tá certo? Então, cara, vai lá, pra cima, vai pra cima, faz aí o que tiver que ser feito para realmente atingir os seus sonhos. Obrigado aí, Juan, pela sua pergunta. Vamos para mais uma pergunta e a última, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Pergunta de hoje. Quem fez pergunta de hoje? Ó, César, quais as maiores armadilhas da NR13? Você tá de gozações, um monte. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver a pergunta do Santos Wesley. E aí, Santos, faz tempo que você não vê minhas lives, hein, Santos? Tá aí, ó, o Santos aí. Marcos, existe alguma padronização para a cor da PSV em função do tipo de fluido? Uma cor de PSV para gás, por exemplo? Cara, não que eu saiba. Eu sei que as tubulações, né, elas precisam ter a cor com base na NR26, né? Então a NR26 traz lá todas as cores. Por exemplo, fluidos inflamáveis, fluidos tóxicos, né? Talvez algum fluido, soda cáustica, roxo, né? Amônia, laranja, e amônia líquida, vermelha. Então, assim, precisa ver a fundo isso, mas pelo que eu sei, não tem, tá? Eu já vi válvulas de tudo quanto é tipo de cor. Às vezes a cor é o padrão do fabricante. Então, vamos lá, Spirax-Sarco, por exemplo, o padrão do fabricante é azul, né? Isso para válvulas de alívio ou para válvulas de segurança, fluido líquido ou fluido sólido ou fluido gasoso, não interessa. Todas as válvulas deles são azul. Então eu acredito que não existe padronização. Para PSV não tem indicação de pintura não. Olha lá, o César até colocou ali, ó. Mas, cara, obrigado aí pela sua pergunta, viu, Wesley Santos? Vamos ver outra pergunta aqui, vai mais uma rapidinho. Vamos ver aqui do Andrei. E aí, Andrei, como é que você tá? Desculpa, Adriel, pô. Adriel Cardoso. Eu tô ruim de ler aqui, hein, cara. Vamos lá, ó. Pergunta do Adriel Cardoso. O Adriel falou o seguinte: Marcos, aquele guia que mandei no grupo da mentoria pode ser seguido? Você é meu mentorado lá, Adriel? Cara, eu não lembro qual que é o guia. Se for do IBP,
Se for um guia do IBP para inspeção de caldeira, acho que eu vi lá no grupo sim. Foi esse? Coloca aí se você estiver aqui na live ainda. Se for, pode ser seguido sim. Ele é muito bom, aquele guia do IBP, gente. Tanto o guia do IBP para inspeção de vasos de pressão como para caldeiras, cara, é muito bom. São materiais excelentes, tá bom? Isso, do IBP aí, o César até ajudou. Muito obrigado, doutor. É isso aí, olha o Santos aí. Cara, é isso aí. Se for do IBP, pode seguir completamente, tá bom? Gente, ó, tem muito material bom, hein? Muito material bom. É claro que a gente não consegue estudar tudo, ler tudo, porque, cara, o tempo não permite, mas faça do seu tempo, né? Tire o seu tempo para pelo menos estudar um pouco todos os dias, porque cada vez que você estuda, né? Eu tenho um amigo meu, o Otávio, Luizão Otávio. Luiz Otávio é da primeira turma do curso. Ele fala uma coisa que eu nunca esqueço. Ele fala assim, Marcos, se a gente aprender uma coisa por dia, no final do ano a gente aprendeu 365 coisas novas. Então, realmente, é isso aí. Né, Luizão? O Luizão não sei se está aí, mas, cara, ele fala isso, eu achei fantástico quando ele me falou isso há uns 3, 4 anos atrás. Ele me falou isso, eu nunca esqueci. E é verdade mesmo. Estude todos os dias, aprenda algo novo ou aperfeiçoe as suas técnicas, tá bom? Marcos Inspeções. E aí, Marquinho? Como é que você tá, Capixaba? Capixaba Mineiro. Ó, o IBP eu uso muito para inspeções de PSV. Ô Marquinhos, se você tiver o catálogo do IBP para vasos de pressão e para válvulas de segurança, coloca lá no grupo também, tá? Já que o nosso amigo aqui, Adriel, colocou o de caldeira, coloca esses outros lá também pro pessoal, beleza? Obrigado, hein, galera? Vamos ver que hora que é aqui, 19h43. Tem que ir, gente. Tem que ir, infelizmente. Queria agradecer a todos vocês aí, tá? A presença de vocês. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui fazendo esse conteúdo. Vai ficar gravado essa live, tá? E depois ela vira conteúdo para as outras redes sociais também. Vocês sabem disso. A gente distribui mesmo esses conteúdos que ajudam, né? E é muito importante, gente, vocês fazerem as perguntas. Tem muitas perguntas que eu não consegui responder, mas amanhã no Instagram, lá nos stories, eu vou responder, tá bom? Eu tiro um tempinho amanhã para responder as outras perguntas. Tô em Minas, passando frio. Tá frio aí em Minas, Marquinhos? Aqui também, cara, eu fiquei com essa blusa aqui o dia inteiro, ó. Dia inteiro de blusa hoje aqui em Sertãozinho, em Ribeirão. E, cara, mas tem lugar aí mais frio, hein? Pode ter certeza. Galera, valeu! Ó, um abraço a todos vocês. Se quiser mais informações sobre os cursos de alta performance, cursos que eu citei aqui, o mini curso com os modelos de relatório e também o curso de inspeção de caldeira, né? Eu falei de integridade em caldeira. Link na bio do meu Instagram. Tamo junto e é só o começo. Fui, valeu!